como eu falei na ceia passada, Levítico capítulo 2 é a receita da ceia do Senhor. E nós vamos ver todos os utensílios da ceia em Levítico capítulo 2. Nós vamos ver o pão, ou aliás, a farinha, nós vamos ver o azeite, nós vamos ver o incenso, nós vamos ver que precisava ser o pão com sal, e nós vamos ver que esta oferta precisava passar pelo fogo. E quem já fez pão aqui, que não é o meu caso, já falo bem, quem já fez pão aqui, que não é o meu caso, sabe que quando vai assando o pão, vai exaurindo um cheiro. E nessa oferta de alimentos aqui, se deitava uma grande quantidade de azeites, para aquele pão ficar, como não tinha fermento, ficar cascorento, mas não ficar duro. Então tinha que lançar uma... Lembrou, né? Lembrou no início. Eu sei que a senhora lembrou no início, quando alguém fazia o pão, ficava duro, né? Então era preciso lançar uma grande quantidade de azeite sobre esse pão, para que não ficasse duro. E quando o pão passava pelo fogo, o fogo enxugava esse azeite, e o cheiro desse azeite subia diante de Deus. E esta oferta queimada subia como um cheiro suave diante de Deus, e Deus se agradava daquele frescor, daquele azeite que subia nas suas narinas. Glória a Deus por isso. Esta oferta de alimento representa o próprio Cristo. Amém ou não amém? Você vai perceber que antes dele ser sacrificado, ele vai para o Getsêmani. E ele vai orar no Getsêmani. E ele vai se dedicar a buscar a Deus no Getsêmani. Mas a palavra Getsêmani significa prensa do óleo. Lugar de moer o óleo. Lugar onde o óleo era prensado. Veja, ele vai para lá. A alma dele está angustiada até a morte. Ele não consegue suar. O seu suor se transfigura em gotas de sangue por causa da intensidade da pressão que ele estava sofrendo naquele momento. Eu sofri um período de muita tensão, passando uma dificuldade terrível. E o meu corpo começou a responder a essa tensão, fazendo várias feridas nessa região aqui, ó. E essas feridas minavam, e doía e queimava o lado de dentro. E aí eu fui ao médico, o médico falou que era por causa da ansiedade, porque eu estava sofrendo uma pressão psicológica muito grande. Agora, Jesus, nessa pressão psicológica, a sua alma angustiada até a morte, como ele mesmo disse, o seu suor se transfigurou em gotas de sangue. Ele gritou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas cumpra em mim a sua vontade. Mas ele era a oferta. Ele, na prensa do óleo, era o trigo sendo amassado. Ele era o grão de trigo, e lá ele estava sendo moído. O próprio profeta Isaías disse que ele foi moído por causa das nossas transgressões.
orações. Meu Deus. Ele sendo moído lá. E o processo da ceia precisava ser feito com incenso, com intensa oração. Como eu já disse na ceia passada, o incenso era as orações dos santos. É por isso que ele no Getsemane, ele vai orar por 3 vezes. Em 3 vezes, 1 hora cada vez, por 3 horas, porque a ceia precisava ser feita com intensas orações, ou a oferta de alimentos. Você está entendendo? Diga amém. Mas quando ele é entregue por Judas aos sacerdotes, quando ele vai ser colocado do lado de fora da cidade, no Gólgota, no monte chamado Gólgota, que significado é caveira, ele é pendurado num madeiro. Mas havia uma profecia no livro de Salmos, que uma espada, aleluia, seria fincada sobre o crânio cabeludo. Meu Deus. E ele é lançado para fora da cidade num monte, no alto, e o monte chama-se Caveira. Se o monte chama Caveira, o ponto mais alto é o que da caveira? A cabeça. Ele está sendo lançado para fora carregando uma haste da cruz. Quando Simão Cirineu o ajuda, leva ele pelo lado de fora. Aqui da terra, nós estávamos enxergando uma cruz. Aqui, no mundo natural, nós estávamos enxergando um crucifixo. Mas no mundo espiritual, você não sabe o que estava acontecendo. Deus estava enxergando uma espada. Porque com aquela espada, faz uma cruz de ponta cabeça para você ver se não parece uma espada. Com aquela espada, ele feriria o crânio da caveira. A cruz para os carnais parece derrota. A cruz para quem vê da terra parece sofrimento. A cruz para quem olha da terra para o céu enfrenta dificuldade. Mas a cruz, quando é olhada do céu para a terra, ela não é uma cruz, ela é uma espada. Eu quero declarar, aquilo que você pensa que você está perdendo no mundo natural, você está ganhando no mundo espiritual, porque isso é uma ferramenta na mão do seu Deus. Meu Deus! Será que essa passagem não vale um glória a Deus, não? Aleluia! Aleluia! Porque quando Deus expulsa o homem do Éden, Ele coloca na entrada do Éden uma espada. Por que o sacrifício precisa ser do lado de fora? Porque depois que o homem é expulso, o homem precisa enfrentar essa espada para voltar para o Éden. O Éden é a nova Jerusalém, está lá em Apocalipse. E para passar para o lado de fora para dentro, é necessário enfrentar a espada. Qual espada? A cruz. Por isso que Jesus disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz, a tua espada. E siga-me. Glória a Deus. Mas deixa eu falar. Como ele era a oferta precisava ser prensada, a oferta precisava ter farinha. Por isso que ele disse que se o grão de trigo não morrer, ele fica só.
Mas se ele morrer, ele arrastará consigo uma grande multidão, porque ele representa o trigo. Mas a oferta precisava passar pelo fogo. Meu Deus. Quando ele entrega o seu espírito, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não podia agir, porque se Deus ampara Jesus ali, a humanidade toda estava desamparada. Era necessário passar por aquele momento. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus jamais deixou de te ouvir. Deus jamais deixou de te ouvir. Eu vou dizer algo para você: Deus jamais deixou de olhar para a sua face. Mas existem circunstâncias na nossa vida que é necessário passarmos por elas. Nós só precisamos aprender isso hoje, que Ele não te desamparou na sua dor, mas a sua dor, a sua cruz vai produzir um peso de glória ali na frente para você. Ele está contigo. Ele está sem forças, ele está debilitado, mas Deus não recebe sacrifício sufocado. Então ele mesmo, sofrendo 39 açoites, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele está com 512 cortes na sua costa, porque o azorrague tinha 12 pontas, e nas pontas tinham prego, ossos e etc. Ele levou 39 chibatadas com esse azorrague. Ele carregou por quase 1 quilômetro uma haste da sua cruz. Ele transfigurou gotas de sangue. Foi colocada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele sofreu esbofeteada na face. Mesmo assim, o seu corpo para frente, sufocando o seu pulmão, ele precisa arrancar forças da onde ele não tem. Ele arranca um pouco de força, segura nos pregos que estão fincados nas suas mãos. Ele colhe o seu corpo para trás para respirar aliviado. E quando ele respira aliviado, ele grita: Tetelestai. Tetelestai. O que significa? Está consumado. Está feito o sacrifício pela humanidade. Está acabado. Foi aberto um novo e vivo caminho para que os homens pudessem se achegar diante de Deus. E o escritor diz: assim ele entregou o seu Espírito. Ninguém tirou a vida dele, ele se entregou. E quando ele se entrega, a oferta precisa passar pelo fogo. Talvez seja por isso que ele desce às profundezas da terra. As profundezas da terra tem o quê?
o inferno. Ele desce até o inferno. Ele toma a chave da vida e da morte. Mas quando no primeiro dia que ele entregou o seu espírito, presbítero Gerson, ele desce ao inferno, quando no primeiro dia do sacrifício que ele desce para lá, sabe o que está acontecendo? Lembra da prensa do óleo? Lembra do jardim do Getsêmani? Lembra que agora a oferta foi colocada no fogo? E quando a oferta vai ser colocada no fogo, ela passa para o inferno. O cheiro suave do sacrifício começa a entrar nas narinas de Deus. O cheiro da redenção da humanidade começa a ser absorvido pelas narinas de Deus. O cheiro de uma oferta pura, limpa, agradável, perfeita, começa a ser absorvido diante do trono de Deus. Talvez você não saiba disso, mas a Bíblia diz que aprove a Deus moê-lo. A Bíblia diz que todo o castigo estava sobre ele. A Bíblia diz que aprove a Deus prensá-lo. Tudo isso por mim. Tudo isso por você. Tudo isso porque outrora lá atrás eu estava na boca da favela com umas buchas de cocaína no meu bolso. Tudo isso porque outrora lá atrás eu estava sentado numa mesa de bar, bebendo 2, 3 copos engradados de cerveja. Tudo isso porque eu estava perdido em coisas horríveis como pornografia, etc. Mas para Deus não despejar a ira dele sobre mim, sobre os meus atos, sobre a minha afronta. Eu me lembro um dia que a minha mãe falou de Deus para mim, eu falei, eu já nem sei se ele existe mesmo. Minha mãe, menino, não fala essas coisas. Mas para ele não despejar a ira dele sobre mim, ele despejou sobre Jesus. Ele despejou sobre Jesus. Eu quero dizer que você é tão amado pelo céu, que você é tão amada pelo céu, que quando Deus tirou com você, Ele descontou essa ira em Jesus. Jesus te substituiu, Ele morreu a sua morte, para que você possa viver a vida dele. Ele morreu em seu lugar, para que você possa viver o lugar dele. Aleluia, aleluia. Então a oferta de Jesus, ela passou pelo fogo, passou pelo... Os irmãos que preparam a ceia, por gentileza. Oh, aleluia.